Bom, aí, né, aproveitando que eu estou antecipando dificuldades relacionadas a esses exercícios que você vai ou já foi ver lá da Federal, pensei aqui em fazer um breve vídeo falando da palavra ser. Bom, quando a gente pensa nessa palavra, outra palavra famosa, por quê? Porque a palavra ser, veja só, ela pode ser conjunção e ela pode ser pronome. Eu vou olhar para a condição desse ser enquanto pronome, lembrando que enquanto conjunção, ela vai ser conjunção condicional, que é um clássico, e ela vai ser uma conjunção integrante, menos mencionada em prova, mas pode rolar. Volta aqui comigo, vamos falar de pronome. Esse ser como pronome é o seguinte, gente, ele vai ser a tal da partícula passivadora. Eu sei que você começou a se arrepiar já de nervoso, e eu sei que você sabe que dá trabalho. Então vamos fazer o seguinte, ó, volta aqui. Ser pronome, pronto? Partícula passivadora, índice de determinação do sujeito, pronome reflexivo recíproco. Eu sei que você está ali, ó, quase num jogral escolar puxando os outros. Deixa esses outros, fica aqui comigo com esses quatro que é mais interessante para esse momento. Vamos dar conta deles. Ó, quando você for partícula passivadora, você vai olhar para a transitividade do verbo e lembrar de uma coisa. Partícula passivadora acompanha verbo transitivo direto e transforma o objeto em sujeito passivo. E se eu lembro que o cara ali virou sujeito, eu preciso entender que sujeito e verbo geram concordância, uma relação de concordância de número. Por isso que partícula passivadora, quando mencionada em prova, vem concatenada a ideia da concordância verbal, para você olhar se o sujeito está combinando com o verbo. Isso aí é um clássico, tá bom? Fase 2. Vamos falar desse ser, índice de indeterminação do sujeito. É bem bacana a gente pensar que o termo índice de indeterminação do sujeito indetermine o sujeito. Mas, Cláudia, eu acho bonito isso tudo que você fala, tá? Mas na ordem do dia, o que significa? Indeterminar o sujeito significa gerar um anonimato de quem pratica a ação. Compreende? É como se eu quisesse valorizar a ação, mas não pôr em evidência quem fez essa ação. Impessoalizamos a ação. Olha que coisa mais linda, eu consigo ver isso na prova da Federal. A impessoalidade, o anonimato provocado pelo pronome ser. Mas tem uma coisa muito importante que eu queria que agora, nesse momento, você combinasse comigo, que você não vai esquecer. Tanto a partícula passivadora quanto o pronome ser, os dois geram esse apagamento de quem faz a ação. É que na partícula passivadora, você lembra dessa história? Quando eu apago quem faz a ação, a partícula passivadora foca quem sofre a ação. Então eu tenho um sujeito, só que ele é chamado de passivo. No índice, por que ele não faz esse movimento? Porque não tem quem sofre a ação. Entende que coisa mais louca? Então presta atenção, partícula passivadora só vai existir do lado do verbo transitivo direto. Guardou? Índice do lado dos outros. Quem são os outros? Transitivo indireto, intransitivo e o verbo de ligação. Certo? Então guarda aí com você. Bom, fase 3. A gente passou pela partícula, passou pelo índice, a gente precisa conversar sobre o tal do pronome reflexivo. Você está pronto? O pronome reflexivo é aquele que gera a sensação do ele a ele mesmo. Cortou-se com papel, penteou-se antes de sair, que mais? Vestiu-se, olhou-se, percebeu? Ele a ele mesmo, tá? Agora, e o pronome reflexivo recíproco? Esse gera aquela sensação de que eu faço ao outro e o outro faz a mim. Sabe aquela coisa da reciprocidade? Então, ó, beijaram-se. Então, ó, quando um veio para beijar, o outro veio para ser beijado e automaticamente também beijou. Entende esse movimento de aproximação? Um catraca o outro, entendeu? Esse movimento de um catraca o outro significa reciprocidade. Pronome reflexivo, ele faz a ele mesmo. Pronome reflexivo recíproco, eles fazem um ao outro. Fechou o negócio? Então, ó, vamos fechar aqui então. Estamos falando do ser, pronome. Se esse ser é pronome, escolhemos 4 casos. Desses 4 casos, partícula, índice, pronome reflexivo e recíproco. Partícula para verbo transitivo direto, com sujeito passivo. Índice para sujeito que foi apagado, você tem a impessoalidade de quem pratica ação. Pronome reflexivo, ele faz a ele mesmo. Pronome reflexivo recíproco, eles fazem um ao outro. Fechou? Eu acho que vai dar certo aí. Eu espero que você tenha
lembrado de todo esse assunto e que isso de fato apareça na prova da Federal e que mais uma vez aí a gente diminua, né, essa sua ansiedade em relação à prova. Combinadinho? Eu vejo vocês em breve de novo e a gente fala um pouco mais sobre Federal, tá bom?